Neste momento, é desfeita a mesa de abertura. Nela, permanece o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, desembargador Ney José de Freitas, que conduzirá os trabalhos. Queremos lembrar a todos que, ao final da conferência de abertura, será servido um coquetel oferecido pela Caixa Econômica Federal. Convidamos para que sente-se à mesa, à direita do desembargador Ney José de Freitas, o conferencista desta abertura, professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unibrasil e da Universidade Federal do Paraná, Dr. Clemerson Merlin Cleve. Procederá à sua apresentação o condutor dos trabalhos, desembargador Ney José de Freitas. Senhores, aceitei este convite e, embora estivesse na manhã de hoje em São Paulo, com a viagem programada para um retorno exatamente neste horário, fiz todos os esforços para antecipar o voo e participar desta abertura. E assim procedi por um sentimento de profundo respeito e admiração que tenho pela nossa escola. Esta escola que eu fui fundador, de certa forma, fui seu primeiro diretor. E aqui permaneci num mandato de 2 anos, depois prorrogado por mais um ano por força das contingências. E, num segundo plano, porque convidaram-me para fazer a apresentação do conferencista desta noite, o professor Clemerson Merlin Cleve. Clemerson é, de certa forma, e aqui o abandono, o formalismo, abandono o protocolo, porque sempre tive em mente que a leitura do texto escrito, e assim tinha que ser feito no começo desta solenidade, por uma exigência compreensível, mas os textos escritos perdem em emoção e perdem em amorosidade. Eles ganham na perfeição dos conceitos, eles ganham na correção da frase, mas eles perdem em emoção e em amorosidade, como disse. E eu não queria fazer esta rápida apresentação do Clemerson lendo o seu currículo, porque o currículo do professor Clemerson todos conhecem. É professor dos mais respeitados, professor com um vigor expositivo extraordinário, é ilustre advogado, e eu conheço Clemerson há tantos anos. E já era assim. Clemerson, já no começo da sua carreira, já era absolutamente fora dos nossos parâmetros pela sua capacidade de se conduzir na vida acadêmica e depois como professor e advogado. Quero, portanto, Clemerson, fazer esta apresentação no plano da amorosidade, no plano da emoção, para dizer que todos nós temos um profundo orgulho daquilo que você representa. Temos um profundo orgulho porque é, de certa forma, o orgulho da minha geração, que é um pouco mais antiga, mas que fomos contemporâneos por atraso meu, nas mesmas épocas, embora não tenhamos nos encontrado nos tempos de academia, mas eu me lembro muito bem de Clemerson na década de 80. E de lá para cá acompanhei a sua carreira até chegar a professor titular da Universidade Federal do Paraná, até chegar a conduzir com absoluto sucesso essa instituição extraordinária que é a Unibrasil. Tive momentos de emoção em relação a Clemerson e aqui também em relação a Wilson, porque fui certa vez convidado, e não pude, por contingência da vida,
aceitar a ser coordenador do curso de Direito da Unibrasil. Não pude, mas continuei à distância admirando a extraordinária trajetória da Unibrasil. E a segunda é porque tive o privilégio, mas também, de certa forma, uma causa de desassossego, quando Clemerson fez parte da banca que me concedeu o título de doutor pela Universidade Federal do Paraná em 2003, novembro, dia 25. E isso, para mim, de certa forma, honrou-me, porque a obtenção de um título que se espera com muito entusiasmo foi coroado pela presença de extraordinários professores, entre os quais Clemerson estava lá. Quero fazer essa introdução, então, apenas para que depois os senhores possam ter, aqueles que eventualmente não conhecem, a oportunidade de desfrutar da sua capacidade expositiva. Clemerson, esta casa, sabe você muito bem, foi e será sempre sua. Como é de Wilson, como é de Luiz Salvador, como é dos senhores todos. A nossa corte, a nossa justiça, que é uma justiça que se aproxima demais daquele que é o seu destinatário verdadeiro, que é o povo. Essa justiça está aberta para todos, para os advogados, para os professores, para os nossos companheiros que nos visitam, está sempre aberta. E eu vou repetir aqui, os meus colegas do tribunal, o Ricardo Tadeu, que está ali, Ana Carolina, que está um pouco mais atrás, mas eu vou repetir novamente a definição que tenho, todas as oportunidades que posso. Tenho dito que a melhor definição que já ouvi da Justiça do Trabalho, que aprendi com o ministro Milton Luiz Pereira. A Justiça do Trabalho, Clemerson, é a justiça da partilha. A Justiça do Trabalho é a justiça do pão. Essa, para mim, é a melhor definição que existe de Justiça do Trabalho. É realmente a justiça do pão. E é a justiça do pão em relação ao trabalhador que socorre-se dela. É também hoje a justiça do pão que será distribuído, que não é o pão material, mas que é o pão do conhecimento e do progresso intelectual. Seja bem-vindo, Clemerson, entre nós, e de agora em diante a palavra é sua. Muito obrigado. Senhor presidente desta mesa e presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região, Dr. Carlos Augusto Penteado Conte, presidente da Amatra 9, Dr. Reginaldo Melhado, diretor da Escola Judicial, prezado Dr. Luiz Salvador, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná, meu caro amigo, irmão Wilson Ramos Filho, Xixo, que está com o Dr. Guinter na condução, na coordenação científica deste evento. Eu quero fazer as minhas primeiras palavras de agradecimento. Agradecimento a todos os senhores que estão aqui presentes. Eu vejo tantos amigos